Tá? Então vamos lá, pessoal. É isso aí. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre orientação política esquerda e direita. Aí a gente vai deixar para eventuais dúvidas a gente tirar no final, certo? Então essa aula vai ficar disponível no YouTube depois para quem quiser acompanhar. Então vamos lá. Orientação política, esquerda ou direita, né? Então o que é esse negócio de esquerda, o que é esse negócio de direita, de onde surgiu, né? Para a gente poder sanar as dúvidas sobre isso. A origem do termo esquerda-direita remete ao remete à época da Revolução Francesa, certo? Então, foi por volta de 1789 e ela e durante a Revolução Francesa houve uma Assembleia Constituinte, que é mais ou menos esse retrato, né, feito aí, numa área enorme aí e tal, e onde todas as pessoas foram convidadas a participar. Na época, os girondinos, que eram partidários do rei, né, é, que são considerados conservadores, ou seja, eles queriam de alguma forma manter a monarquia, eles se sentaram do lado direito em relação à Assembleia. Já os jacobinos, que eram os revolucionários, eram as pessoas mais exaltadas, que queriam uma república, que queriam acabar com a monarquia, eles se sentaram do lado esquerdo do rei. Daí a origem do termo esquerda e direita. Isso foi na Revolução Francesa, mas não foi apenas na Revolução Francesa. Na época da Revolução Industrial, aconteceu algo semelhante. E no parlamento britânico, lá na Inglaterra, existe o que nós chamamos de Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Quem são os lords? Os lords eles não são eleitos pela população, eles recebem títulos do governo, certo? E essas pessoas são de maior poder aquisitivo, quase todas compostas pela burguesia industrial. Quem é a burguesia industrial? É o que a gente chama também de capitalista. Alguns teóricos chamam de capitalista. Então, é, eles compõem quem? Os donos das fábricas e buscam lucro. Lá, eles são considerados de direita. Na reunião do parlamento, geralmente eles sentavam ao lado direito. Já os trabalhadores que compunham a Câmara dos Comuns, eles eram chamados de proletariado e se sentavam do lado esquerdo. Então, o que os trabalhadores têm interesse? Eles são assalariados, eles recebem salário e buscam por direitos trabalhistas. Então, diante disso aí, a gente já consegue averiguar, vamos dizer assim, uma, uma luz no fim do túnel, certo? A gente já consegue ter uma ideia do que seria, então, esquerda e direita. Então, quais são as características básicas da esquerda? Em geral, quem é de esquerda é a favor dos trabalhadores, busca por direitos trabalhistas, né? Então, vamos colocar aí férias, 13º, auxílio-doença, né? E por aí vai. Em geral, são pessoas ambientalistas a favor do meio ambiente, certo? E são revolucionários, querem ideias novas, ok? Buscam ideias novas. É, tem pluralidade de ideias, né? O que significa isso? Significa pluralidade de cultura, não costuma, digamos assim, ter ódio de estrangeiros, não são xenófobos, né? Ódio ao estrangeiro. É, tem pluralidade em relação à sexualidade, então eles são a favor da inclusão dos homossexuais, dos bissexuais, transexuais, etc., né, os LGBTQ+, né? É, em geral, é, em geral, não são muito adeptos à religião, mas se tiver religião, que seja de várias religiões, não de uma única religião, né? Em relação aos impostos, eles são a favor que as grandes fortunas sejam taxadas e são a favor do que nós chamamos de Estado forte, ou seja, a existência de empresas estatais. Para alguém que é de esquerda, em geral, o governo tem que ser dono de empresas,
o governo tem que ter tem que ser dono das escolas, ou seja, as escolas têm que ser públicas, os hospitais têm que ser públicos, têm que ser de qualidade, o governo que tem que fornecer isso. Não impede a existência de escolas e hospitais privados, mas as escolas e hospitais públicos têm que ser de excelente qualidade e têm que ser fornecidos pelo governo através dos impostos que são pagos. Não coloquei aí, mas redistribuição de renda, né? Então programas como Bolsa Família são ideias claramente de esquerda, né? E o olhar para as massas, né? Então esses programas de distribuição de renda está dentro dessa questão aí do olhar para as massas, de olhar para a maior parte da população. O que seriam então as características da direita, né? São a favor dos donos de empresas, então a pessoa que é é, é, alinhado com a direita, eles têm um olhar para o dono da empresa, eles acham que, na opinião dessas pessoas, o quem as empresas é que movem o país, é o capital privado. Diante disso, eles são a favor das empresas privadas, o Estado ele tem que ser mínimo, ele tem que atuar no mínimo possível, talvez administrar só o exército, a polícia e a parte burocrática. Na opinião das pessoas da direita, nem mesmo saúde e educação tem que ser do governo, ou seja, eles são a favor de que as pessoas tenham opção por procurar empresas privadas para fornecer educação, ou seja, escola privada, para fornecer saúde, ou seja, planos de saúde, etc. E como as pessoas vão pagar por isso, eles são a favor também que tenha redução de impostos, né? Os impostos têm que ser baixos, principalmente para as empresas, para elas oferecerem um serviço de menor custo para as pessoas. Os impostos têm que ser baixos para as pessoas também. Então, em geral, as pessoas de direitas têm essa percepção. São conservadores, ou seja, não são adeptos de mudança. Então, eles são a favor da religião predominante daquele local, né? Então, se tem uma religião predominante, por exemplo, o cristianismo, eles não querem a adesão de outras religiões, entende? É, não são a favor, em geral não são a favor, e normalmente não querem que seja estimulado a participação de homossexuais, bissexuais, transexuais, etc. Ou seja, qualquer linha que fuja da heterossexualidade não é bem vista, né? São nacionalistas, e o que é um nacionalista? É aquela pessoa que valoriza o seu próprio país, os símbolos do seu país, as cores. Então, uma pessoa de direita normalmente anda na rua com as cores da bandeira do Brasil, no caso, com verde, amarelo, etc. São pessoas que valorizam o que é produzido internamente no Brasil. Então, se exemplo, se tem um produto francês e um produto brasileiro, ele vai e tiver o mesmo preço, a mesma qualidade, etc., tende a comprar um produto brasileiro. Em função disso, eles não são adeptos, não gostam de imigrantes, muitos são até mesmo xenófobos, né? Têm aversão a imigrantes. Então, querem políticas que endureçam a entrada de imigrantes no país, né? E tem um olhar mais para as elites, né? Então, esse olhar voltado para os donos de empresa, para os comerciantes, para os grandes empresários. Então, essa é a característica básica da direita. São só essas? Não. Em relação ao eixo socioeconômico, a gente pode dizer, então, que existem partidos de centro-direita, centro-esquerda, de direita e de extrema-direita, assim como existe também de esquerda e de extrema-esquerda. Professor, existe o centro? É quase impossível, né? O que existe é aquela pessoa que tem características da direita, mas mais da esquerda, vamos dizer assim, ou o oposto, tem características da esquerda, mas mais da direita. Não é o centro mesmo, ou seja, aquela pessoa que não tem inclinação nenhuma, é raríssimo. Eu até hoje não conheci. Então, é, o que seria partidos de centro, o que seriam até mesmo partidos políticos ou pessoas, né, que têm uma orientação de centro-esquerda? O que é isso? Ou seja, são pessoas de esquerda, mas que têm um pezinho na direita. São pessoas que têm características mais
que predominam a esquerda. Então, você tem movimentos igualitários que pregam a igualdade, né, entre as pessoas, igualdades sociais, econômicas. São a favor do liberalismo social, da social-democracia. A social-democracia é aquela situação do Estado forte, né? São verdes, ou seja, são ambientalistas, né, e etc. O que são pessoas de esquerda? São a favor de movimentos igualitários e libertários. Nesse sentido aqui, a gente pode incluir pessoas que são, por exemplo, adeptos do aborto, né? Que as mulheres têm direito de abortar a hora que achar conveniente, né? São a favor da inserção do preso na sociedade. Então, a cadeia tem que ser um local de ressocialização e não simplesmente um simples local de trancar o cara lá e jogar a chave fora. Geralmente não são adeptos da pena de morte, né? Então tem essas coisas. Algumas alguns modos de produção, o socialismo essas pessoas são adeptas do socialismo, do que a gente chama de marxismo reformista, e tem a pessoal da extrema esquerda. Eu costumo dizer que extremismo nunca é bom. Para qualquer coisa que você puder imaginar, extremismo não é legal, porque fica ruim até o diálogo. Então, discutir política sempre é importante. O problema é discutir política com pessoas que são extremistas. É igual discutir religião. Você com certeza pode discutir religião, mas respeitando a religião do outro, falando baixo, né, mostrando pontos, argumentos, etc. Agora, o problema é você discutir uma religião com alguém que é extremista, que acha que a religião do outro está errada, sei lá, que a pessoa tem que morrer. A gente já, com certeza, já escutou isso em algum lugar. Então, o extremismo que acaba sendo o problema. Então, o que seria extrema esquerda? São movimentos que buscam a igualdade, mas para isso eles são autoritários, né? Então, o pessoal da extrema esquerda, eles acham, por exemplo, que não pode ter nenhuma pessoa passando fome. Eu concordo com isso, particularmente falando, que as pessoas não podem passar fome. E para isso, então, uma pessoa de extrema esquerda, ele faz o quê? Ele acha que tem que entrar no supermercado, pegar toda a comida e distribuir para essas pessoas mesmo e dono do supermercado que se lasque. Vamos dizer assim, como um palavreado inapropriado, né? Mas seria nesse sentido, seria um extremismo, né? É, talvez seja uma forçação de barra até no exemplo que eu dei, mas a ideia é que você entendesse que busca coisas autoritárias, tá? Muito passando pelo direito de outras pessoas, né? São adeptos do comunismo, lembrando que o comunismo ele nunca existiu, né? Mas você ser adepto é outra história. Isso aí está relacionado a modos de produção, que foi assunto de uma outra aula. O comunismo é o socialismo utópico, né? O anarquismo, que é a ausência de governo, e do marxismo revolucionário. O que seria centro-direita? São pessoas de movimentos democráticos, certo? Adeptos à democracia, ao liberalismo econômico, ou seja, o Estado mínimo, lembra? Então, são pessoas de centro-direita, são aquelas pessoas que acreditam que tem que ter poucos impostos, ou muito pouco, que tem que ter empresas privadas, sim, o Estado não pode influenciar muito na economia, aquilo que a gente estava falando, né? Eles podem até ter um pezinho ali na esquerda, como, por exemplo, de alguma forma ser ambientalista, né? Então, eles acham que tem que ter empresa privada, mas que essas empresas privadas têm que respeitar o meio ambiente. Então, o cara é de centro-direita, não sei se eu fiz me entender. A direita são movimentos liberais e de igualdade também, né? De igualdade perante a lei. Então, a igualdade ela não pode infringir a lei, né? Então, o liberalismo clássico, né? E o neoliberalismo, que são variações do sistema liberalista. O liberalismo clássico, para ter maiores informações sobre ele, foi aquele da época do Fordismo, né? Do final do século XVIII, XIX, e que, entre aspas, termina com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. O neoliberalismo é uma adaptação do liberalismo clássico, porém com características mais recentes, que ganhou muita força aí na década de 70 e 80, em contraponto às políticas keynesianas, né?
A extrema-direita é aquele problema que eu estava falando com você, é o pessoal extremista, né? Então, o extremo nunca é legal, né? Então, a pessoa que é fanática, ela não aceita a argumentação, ela acha que o seu político, quando essa pessoa de extrema-direita, né, no caso, está sempre certo, o de extrema-esquerda também está sempre certo, acho que o seu político está sempre certo, mas o extremista em geral, independente se é de direita ou esquerda, acha que um erro legitima. O outro já errou, então eu posso errar também. Então tá liberado. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Então, o extrema-direita ele é supernacionalista, ele é contrário a qualquer tipo de imigrante, ele é contrário a qualquer orientação sexual que não seja a heterossexual, ele é contrário à religião que não é a dominante no seu país, né? Fazem tipos de perseguições nesse sentido, então ele chega a ser anti-igualitário, né? Ah, e em função disso pode surgir coisas muito feias e pesadas, como o fascismo, que surgiu na Itália com Benito Mussolini, né? Que prega é, a questão da ordem, que é muito importante, né? O nacionalismo extremo, e uma variação do fascismo, que é o nazismo, né? Aqui cabe um ponto importante, pessoal. Muita gente faz uma crítica, mas o nazismo não é de esquerda? Por que seria? Porque o nazismo ele tem, se for fazer o nome Partido Nazista para o português, seria Partido Socialista. Ora, a gente tem que tomar cuidado. Dizer que é uma coisa, ser é outra. Entende? Vou dar um exemplo. O meu time, eu torço para o Botafogo. Pode rir. Então, o que, que acontece? O Botafogo, no passado, na década de 70, andou disputando um campeonato na Venezuela chamado de Mundialito de Caracas. Na época não existia a Copa Toyota lá no Japão. Aí o que, que acontece? Nesse episódio, o Botafogo foi campeão 3 anos seguidos. E tinha participações de times de outros países, como da Espanha, da Itália, da Alemanha, e etc., do Brasil e por aí vai. Bom, e daí? E daí que era o único torneio que envolvia interclubes, né, clubes de outros países, né, intercontinentais. Então o Botafogo reivindica que esse torneio servia como campeonato mundial. Então o Botafogo afirma que é tricampeão mundial de futebol. Ponto. É? O que, que precisa ser? Precisa ser reconhecido pela FIFA. A FIFA reconhece? Não, não reconhece. Então, pessoal, tem que tomar cuidado. O Botafogo diz que é tricampeão mundial, mas ele é de fato? Você sabe a resposta. Aqui é a mesma coisa, né? O nazismo diz que é socialista, mas as características do nazismo, a ordem, o nacionalismo, o conservadorismo, até mesmo o cristianismo enquanto religião central, né? Religião como algo muito importante, é, a questão das empresas privadas e etc. Ou seja, isso são características da direita, não são características da esquerda, entende? Então, o nazismo usar a terminologia socialista no nome, na verdade, é só para dizer que tem, né? Então, na prática, ele é mais de direita mesmo. Isso a gente vai ver muito no Brasil. O que tem de partido político que tem a palavra social no nome, né? Mas que na verdade é de direita, declaradamente o representante do partido diz que é de direita, como o PSL, por exemplo, Partido Social Liberal. Ora, não é porque tem um nome social que é de esquerda, né? Entenda. Então, e por aí vai. O PSDB, mesma coisa. Então, dá uma pesquisadinha aí, dá uma olhada em quais partidos seriam dá uma analisada aí para a gente ter uma ideia, para você ter uma ideia interessante quais partidos é de direita e de esquerda, certo? Valores. Então aqui tem algumas informações interessantes para você ter uma noção desses valores, né? Em relação a temas econômicos, né? Eu não vou falar todos porque não cabe, né? Mas você pode estar indo olhando aí. Então, tendências de esquerda e tendências de direita em relação
a opinião dos brasileiros, né? Apontadas aí as preferências dos brasileiros. Vamos pegar os valores mais interessantes. Por exemplo, crescimento. O governo deve ser o maior responsável por investir para a economia crescer. Tendência de esquerda. Empresas privadas devem ser as maiores responsáveis por investir. Tendência de direita. Entende? Outro exemplo. Leis trabalhistas. Mais protege os trabalhadores do que atrapalha as empresas. Mais atrapalha as empresas do que protege os trabalhadores. Entende? Então, as leis trabalhistas, para quem é de esquerda, tem um olhar para o trabalhador. Para quem é de direita, tem um olhar para a empresa. Entende? Olha os impostos. Quem é de direita é preferível pagar menos e contratar educação e saúde particular. Impostos. Para a esquerda é preferível pagar mais e receber serviços gratuitos de saúde, gratuitos de educação e saúde. Então, olha que interessante, né? Então, veja aí qual é o seu perfil, né? Outro exemplo aqui em relação ao comportamento. Vou pegar valores mais extremos para cada um aqui, ó. Religião. Acredito em Deus não necessariamente tornar uma pessoa melhor. Então, chega até mesmo ser ateu quem é de esquerda, né? Mas é claro, existem religiosos de esquerda? É claro que tem. De direita, acredita em Deus se torna as pessoas melhores, né? Drogas, deve ser proibido, pois toda a sociedade sofre com as consequências. Quem é de direita? Quem é de esquerda? O uso não deve ser proibido, pois é o usuário que sofre as consequências e não a sociedade, né? Ah, criminalidade. A maior causa da criminalidade é a falta de oportunidade iguais para todos. Para quem é de esquerda, para quem é de direita, a maior causa da criminalidade é a maldade das pessoas. As pessoas são más, né? Armas. Para quem é de direita, as armas têm que ser legalizadas. Para quem é de esquerda, as armas devem ser proibidas, né? Pobreza. Para quem é de esquerda, a pobreza está ligada à falta de oportunidades, à falta de acesso a uma universidade, à falta de uma escola adequada, a falta de uma oportunidade de emprego. Quem é de direita, quem é pobre, a pobreza está relacionada à preguiça. O cara é pobre porque ele é preguiçoso. Tem escola, ele não quer estudar. Tem universidade, ele não quer tentar um Enem. Ele não quer se esforçar. Quem tem empresa e ele não trabalha porque não está afim, é preguiçoso, entende? Homossexualidade deve ser aceito por toda a sociedade, para quem é de esquerda. Já para quem é de direita, deve desencorajar isso, né? É, então, notem aí como é que é a questão do movimento, como é que a esquerda e a direita pensa. Então, para reflexão, quais partidos brasileiros são de esquerda e quais são de direita? Isso aí você vai pensar, dá uma pesquisada, tenta responder. Cuidado, não veja só o nome, não é só porque tem social no nome que quer dizer que é de esquerda ou de direita, não. Toma cuidado com isso. E você, quais são quais características suas são de esquerda e quais são de direita? Ok? Então,